Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade aos nossos vídeos. Falamos do primeiro livro, Unindo os Irmãos. Esse, além de ser um apanhado dos livros que escrevi, são 3 livros, 2 publicados e um ainda para ser publicado esse ano. E nós já falamos sobre o livro Motivando os Irmãos, o livro Unindo os Irmãos, em todos os capítulos, uma breve história do Movimento dos Irmãos. Falamos sobre quem é o Movimento dos Irmãos hoje e demos algumas sugestões de direção que poderíamos caminhar. Agora estamos no nosso segundo livro, Motivando os Irmãos. Falamos sobre desmotivação, o que gera desmotivação, o que é desmotivação. Isso tudo relacionado ao Movimento dos Irmãos, Casa de Oração no Brasil. Casa essa que tem aí como igreja reunida há 140 anos esse ano no Brasil. E aí nós temos falado sobre esse movimento, sobre de que maneira podemos continuar avançando. Falamos sobre desmotivação, estamos aqui hoje para falar sobre motivação. Esse assunto chamado motivação, são 9 capítulos desse livro, estamos no segundo, e esse segundo capítulo fala sobre motivação, que é o título do livro. Já temos aí o Israel, junto conosco aí, ouvindo, várias pessoas têm acompanhado, compartilhado nossos vídeos. Bem, com relação à motivação, nós já falamos anteriormente, motivação vem do latim movere, significa pôr em movimento. É o que faz, a motivação é o que faz a gente quebrar a inércia. Lembrando que inércia é permanecer num estado de repouso ou permanecer num estado de movimento retilíneo, movimento reto, movimento que não desvia de um lado nem para o outro, que não faz curva, que não diga os obstáculos, ou seja, um movimento retilíneo. Ou seja, a motivação é que quebra essa inércia, que no sentido do movimento faz com que se tome novas direções em relação ao que precisa ser tomado. Então, a desmotivação, que nós falamos no capítulo anterior, ela tira o desejo de quebrar a inércia. Ou seja, quem está em repouso, continua em repouso, continua na morosidade, continua na procrastinação, continua empurrando com a barriga as coisas, continua simplesmente falando dos problemas em vez de resolvê-los. A inércia, o repouso, é isso. E aqueles que estão em movimento não se sentem animados, dispostos, convictos para fazer qualquer desvio necessário que seja no percurso. A tendência é permanecer reto, com aquela coisa de seguir a mesma direção sem se preocupar com as coisas que estão ao derredor. Na verdade, precisamos fazer isso. Então, a motivação é o que nos alegra, nos dispõe a fazer o que precisa ser feito, a tomar as atitudes que precisam ser tomadas, a não somente verificar erros, verificar desvios, mas solucioná-los, levantar a cadeira e arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito, corrigir o que precisa ser corrigido. Então, a motivação nos leva a isso. Ela vem do latim movere, que significa pôr em movimento, e também é de onde deriva a palavra motivo, da onde a gente sabe em psicologia que ninguém faz nada ou deixa de fazer qualquer coisa, a não ser por um motivo. Então, vários motivos, a gente não está aqui para dizer quais são os motivos, porém é o motivo que nos leva a fazer ou deixar de fazer algo que pode não ser benéfico para a nossa vida. Agora, falando sobre motivação, motivador, o primeiro e maior motivador que existe no universo se chama Deus, e ainda na sua forma como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o maior motivador que existe, já tem feito isso desde a criação do mundo. Você tem ideia?
Na criação, ele colocou a humanidade em um ambiente maravilhoso e altamente favorável à vida. E é uma vida abundante em todos os sentidos. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 31, mostra isso, deixa claro isso. Chega a falar no versículo 31 que e tudo que Deus fez era muito bom, era motivador, era benéfico, era abençoador, coisa boa. Né? Por isso tem levantado um povo disposto, zeloso de boas obras, um povo especial que faz coisas boas, porque ele é um Deus que faz coisas boas desde o início. Depois conduziu o seu povo, né, quando elegeu o seu povo hebreu, o povo judeu, ele leva para uma terra que manava leite e mel, terra em que frutos favoráveis à vista, ao paladar e à vida. Né? Êxodo 14 fala sobre isso. E tem prometido, a Bíblia ainda diz que tem prometido nos levar, sabe para onde? Nos levar para um lugar jamais experimentado pela raça humana. Inclusive reservando uma grande festa, ou seja, as bodas, para esse dia. 1 Coríntios 2, versículo 9, fala bem sobre isso. Um Deus que colocou a gente num ambiente em que as pessoas viviam mais de 800 anos. Tamanha a qualidade de vida em todos os seus sentidos, para que se tenha realmente vida e vida boa. Levou o povo para a terra que mana leite e mel e tem prometido algo que a raça humana nem experimentou ainda. Esse é um Deus que desde o início tem sido motivador, um Deus motivador, um Deus que nunca se ouviu falar, que trabalha por aqueles que nele creem. Deus motivador é o nosso Deus. 1 João, não 1 João, mas João capítulo 5, verso 2 ao 4, lá daquela história do tanque de Betesda, ele nos mostra que havia ali uma multidão de gente doente, gente cansada, gente debilitada, sem ânimo, fraca e parada. Gente doente tem essas características. E diz que ali, naquele tanque ali de Betesda, existia esse tipo de pessoal, e esse pessoal, sabe o que ele fazia? Simplesmente esperava um movimento, esperava uma motivação, esperava um motivo, esperava um mover das águas, né? Ou seja, um motivo, como eu falei aqui do latim movere, que significa pôr em movimento. Eles esperavam que viesse um anjo e movesse as águas para que eles pudessem se mover, para que eles pudessem se sentir motivados e altamente motivados, porque o primeiro que se lançasse ali ficaria curado de qualquer doença que tivesse. Eles estavam ali doentes, parados, esperando acontecer, esperando o mover, esperando a motivação até que ela viesse. Existem pessoas proativas, existem pessoas que não esperam, existem pessoas que elas não correm mais atrás, porque quem está correndo atrás hoje está ficando para trás. Se você correr atrás, meu irmão, saiba, você vai ficar para trás. Então, existem pessoas proativas que correm na frente, enxergam primeiro, agitam primeiro, avançam primeiro, investem primeiro, mergulham primeiro. Existem pessoas proativas sim, mas a maioria das pessoas fica esperando motivação. Isso não é normal para todo mundo, embora a gente veja crescer, isso é um número irrisório, número de pessoas ainda proativas. Frente a isso, você pode entrar no site do MEC. Quantas faculdades existem hoje, universidades, em relação a 1960, alguns anos atrás? Praticamente todos os bairros têm faculdade. Tem faculdade dentro de colégio, tem faculdade dentro de instituições aí que não foram feitas nem para isso. Há faculdade de distância, há muita faculdade, mas se você entrar no site do MEC, você vai ver que quem é graduado, quem tem graduação, não estou falando de mestrado e doutorado, quem tem graduação hoje no Brasil não passa de 10%. Nem 10% da população brasileira tem faculdade, graduação, mesmo tendo faculdade e dando cabeçada. Porque existe gente proativa assim.
mas a maioria fica esperando. Quantos cursos de línguas tem aí? Praticamente um do lado do outro, um em frente ao outro. E nem 5% da população brasileira fala outra língua. Nem 5%. Mesmo as escolas de língua estão dando cabeçada. Mesmo a gente sabendo da necessidade, ainda são poucas pessoas proativas. A maioria fica esperando motivação. Alguém que mova, que motive. Nesse caso, de tanque de Betesda, se movia, né, o mensageiro de Deus que agitava as águas, colocava movimento no local, estava todo parado. Os doentes, havia uma multidão de doentes, gente parada, gente sem disposição, sem ânimo, gente sem vontade, sem força, esperando o movimento. E aí vinha alguém, se movia, o anjo se movia naquela direção, e aí, além do anjo se mover, ele movia as águas, ele botava um movimento no lugar, ele agitava o lugar. E só o primeiro tinha direito à cura. O que se movimentasse primeiro, o que se movimentasse mais rápido no tanque de Betesda, é que ficaria curado. Não era para todo mundo, era para quem se movimentasse primeiro. Era para quem se movimentasse mais rápido. Então o anjo vinha, movia as águas e dizia, agora é com vocês. Eu me movi até aqui, eu movi as águas, agora é com vocês. E as pessoas se moviam, atropelavam uma ou outra, imagina o alvoroço que era para poder mergulhar naquele tanque. Ficava curado qualquer pessoa, de qualquer doença. E a primeira doença que as pessoas eram curadas, sabe qual era? Antes de cair na água, sabe qual era a doença que as pessoas eram curadas? A doença da preguiça, a doença do coitadinho de mim, a doença de que olha só como é que eu estou, a doença que eu não tenho força, a doença que eu não posso, eu não consigo. Era a primeira doença que a pessoa era curada, era a preguiça. Era o marasmo, era a procrastinação. Era a primeira doença antes de cair na água. Afinal, quando a água era agitada, todos se agitavam para ser o primeiro. Precisamos de mensageiros de Deus, como aquele anjo. A palavra anjo, ângelos no grego, significa mensageiro. Então ia um anjo, ia um mensageiro de Deus e colocava movimento no lugar. Nós precisamos de mensageiros de Deus que agite as águas no meio dessa geração doente e desanimada. Diante de uma geração de crentes, eu estou falando de crente, eu não estou falando de ímpio. As minhas palavras, meus vídeos aqui, os meus livros foram escritos para crente. E foram escritos para crente da casa de oração. Foram escritos para crente no movimento dos irmãos. Não foi escrito para ímpio esse livro. O terceiro vai trazer uma boa mensagem específica para quem ainda não tem Jesus. Um livro mais evangelístico, o terceiro. Mas o alvo, a fonte, a pesquisa de campo é do movimento dos irmãos também, é da casa de oração que eu tirei. O terceiro livro, Realmente Irmãos, totalmente unidos, é bem mais evangelístico, ou melhor, é evangelístico, mas é específico. Foi com a intenção e com a visão na casa de oração do movimento dos irmãos. Então, estou falando por estar crente do movimento dos irmãos. Precisamos de mensageiro que cure, de gente que não só fica falando, olha, o movimento dos irmãos tem um monte de gente que não está mais seguindo os princípios. O movimento dos irmãos tem um monte de gente doente. O movimento dos irmãos está cheio de igreja com desvios doutrinários. Não é gente para ficar falando, mas gente para agir, gente para solucionar, gente para dizer o que precisa ser feito. Não que fulano de tal não está em comunhão, não que fulano de tal parou de usar véu, não que fulano de tal comprou uma bateria, não que fulano de tal está batendo palma, não que fulano de tal não está cantando mais hinos e cânticos. Não é isso, é solução do que é reclamação
do que muita gente acha que é doença, a ponto de não querer nem se contaminar, nem se unir para não se pegar um contágio. Gente que está dizendo aí, ó, não se junta para eles não, que estão doentes. Você vai pegar essa doença aí se você se juntar, entendeu? Deixa os doentes para lá. Só que existe um versículo bíblico, meu irmão, que Jesus disse, eu vim para os doentes. Eu vim para quem precisa de médico. Eu vim para quem precisa de cura. Eu vim para quem precisa de renovo. Eu vim para quem precisa se achar. Se alguém se perde, eu digo, se perdeu porque não era dos nossos, já se perdeu, já vai tarde, não era dos nossos. Se saiu de nós é porque não era dos nossos. Se eu largo, aí é fácil demais. Aí é inércia. Precisamos de mensageiros de Deus que preguem como o mestre que disse, levante-se. Autoestima, levantou a autoestima do homem. Levante-se. Vai ficar deitado aí, vai ficar caído aí, vai ficar sentado aí. Pegue a sua maca. Pegue o que te aprisiona e ande. Se movimente. Realiza, faz. Marche. Vai ficar sentado aí? E muita gente pensa que a doença daquele homem do tanque de Betesda, que Jesus vai até ele, se move até ele, Jesus se move até ele, Jesus dirige a palavra para ele, porque em 38 anos ninguém fala com aquele homem. O pessoal finge que não vê aquele homem para não ter que ajudar aquele homem que está 38 anos ali no tanque de Betesda. Jesus se move em direção a ele. Jesus vai até ele e pergunta para ele, você quer ficar curado? Aí muita gente pensa que o problema dele é a perna. Só que o problema dele não é a perna. Quando Jesus pergunta, você quer ficar curado? Ele expõe, ele coloca para fora o seu problema, que não é a perna. Ele diz para Jesus, Senhor, eu não tenho ninguém. O problema dele era não ter ninguém. O problema das ovelhas hoje, o mesmo que Jesus viu há 2000 anos atrás, quando chorou, olhou para Jerusalém e disse, vejo as ovelhas que não têm pastor. Vejo um rebanho que não tem quem conduza. Vejo um rebanho que não tem quem oriente. Vejo um rebanho que não tem quem cure. Vejo um rebanho que não tem quem alimente. Vejo um rebanho que está largado. Vejo um rebanho que está sendo torturado pelos lobos. Vejo um rebanho largado. Ele disse, Senhor, eu não tenho ninguém. Jesus disse, eu estou aqui agora. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. A palavra, se eu fosse pregar o que Jesus mais falou, se você quiser ser uma igreja neotestamentária, né, como todo mundo fala, dentro da teologia, a palavra bonita, né, neotestamentária, igreja neotestamentária do Novo Testamento. O que mais Jesus falou foi, levanta, vai, anda. Anda, levanta e anda. Jesus não falou, eu te amo. Eu morro de amor por você, meu querido, abençoado, minha flor. O que mais Jesus falou não foi elogios, não. O que mais Jesus falou foi, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, levanta. Levanta essa cabeça, levanta daí. Anda, age, movimenta, faz. Tem um monte de gente dependendo de você. Agora, levanta e anda não é para poder derrubar os outros, não. Levanta e anda para fazer levantar os outros. Não é levanta e anda para excluir os outros, não. Não é levanta e anda para apagar os outros, não. Não é levanta e anda para ofuscar os outros, não. Não é levanta e anda para falar mal dos outros, não. É levanta e anda
para levantar outras pessoas. Eu estou falando do movimento dos irmãos em casa de oração, é isso que eu estou falando aqui. Você tem que levantar e andar para ajudar um movimento que tem 140 anos. Em vez de ficar falando, ofuscando, falando mal. Levanta e anda. É a mensagem que mais Jesus pregou. Levanta e anda. Só isso. Então vamos ver o que tem motivado a casa de oração, o movimento dos irmãos. Estamos falando sobre motivação. Através de estudos e diálogo com membros e líderes pertencentes ao movimento dos irmãos, percebemos que algumas atitudes tomadas nesses 140 anos de movimento dos irmãos no Brasil têm causado motivação. Assim como eu citei no último vídeo, o que tem causado no movimento dos irmãos desmotivação, quer saber, vai lá no outro vídeo. No vídeo anterior, nós vamos falar agora o que tem causado motivação, o que ainda motiva e que sempre nos motivou dentro do movimento dos irmãos. Vamos ver alguns exemplos aqui. Pesquisa de campo. Isso aqui não é quem me disse, não, que alguém falou, não. Que lá no Ceará, que lá no Macapá, ninguém me falou, não. Eu fui lá ver. Eu fui lá. Eu andei até lá e pesquisei. Não foi, cuidar. Lá naquele congresso lá naquele encontro, lá naquele projeto, tá acontecendo isso. Você nem foi lá para ver. Te disseram. Aí você tirou suas conclusões. Não, estou falando aqui do que eu fui ver, do que eu ouvi, do que eu tenho visto e ouvido. Atos, capítulo 4, versículo 20. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. É o que eu tenho visto e ouvido. Ninguém me contou, não. Deixo bem claro isso aqui em todos os vídeos. O que eu falo não é o que me contaram. É o que eu fiz pesquisa de campo. Foi o que eu aprendi na faculdade. Pesquisa de campo. Metodologia científica. Se não tiver metodologia científica, nem faculdade não é. Nem graduação não é. Então, para ser, tem que ter metodologia científica. Tem que ter base. Então, eu fui até lá para ver. Não falo do que me dizem. Eu falo do que eu tenho visto. Então, a maioria dos nossos templos, a maioria das casas de oração, foi construída de forma local por um povo bem disposto e motivado. A gente tem construído aí templos, graças a Deus, o poder da igreja local. A igreja local não é uma igrejinha fraquinha. A igreja local ela tem condições de se erguer, de avançar, de se levantar e de produzir. Prova disso é que nesses 140 anos, as igrejas que nós temos construído têm sido construídas mais pelos irmãos locais. É claro que tem um exemplo ou outro de irmãos que foram ajudar na obra, foram botar as mãos na obra, porém a maioria dos tempos, quase mais do que 99% das casas de oração foi construída com o dízimo, a oferta e a mão do povo local. Isso é motivador, isso tem sido motivador. Claro que a gente precisa se juntar para construir também casa de oração em união, juntos, um conjunto de igrejas reformando e construindo casas de oração no Brasil. Mas a maioria, isso é motivador, tem construído com o seu próprio pessoal. Sempre realizamos com pouca gente, poucos recursos, mas com muito amor e fé em Deus. Isso é motivador, nós temos feito. Sempre crescemos e avançamos pautados na Bíblia, que fala e o que vale, o que é o ponto final, na administrativa, o que é a base na administrativa é a Bíblia. O que a Bíblia diz? Então, meu irmão, não importa o que você diz, não importa o que você acha, não importa qual a sua opinião. Se a Bíblia diz o contrário, está fora. Então, a gente sempre cresceu e avançou pautado no que a Bíblia diz. Tem que ser bíblico, tem que ter base bíblica. Então, pautados na Bíblia, lida e ensinada pelos nossos próprios líderes e mestres. Tem. Sempre pregamos a palavra com o intuito de salvação e conversão dos perdidos. Sem evitar debate, briga, nada disso. A pregação da palavra foi para salvação dos perdidos. Esse é o
é o principal motivo da igreja e a gente tem feito isso é motivador. Sempre fomos considerados pelos denominacionais, né, pelos batistas, assembleanos, presbiterianos, metodistas, onde vai alguém da casa de oração, onde está alguém da casa de oração, que é fruto da casa de oração, é considerado como um povo conhecedor das Escrituras. E os nossos mestres, aqueles que nos ensinaram a palavra, sempre foram considerados até entre os teólogos. Quando você diz que é da casa de oração, a pessoa já sabe, ó, isso aí, né? Não é uma realidade, sabe qual é a realidade, quem está dentro sabe qual é a realidade, mas a gente tem aí sido considerado pelo conhecimento bíblico. Sempre fomos uma igreja com consciência missionária. Sempre tivemos consciência missionária. Senão, se não tiver consciência missionária, nem igreja é. Mas sempre tivemos consciência missionária e nós enviamos missionários pelo Brasil e no mundo inteiro. Casa de Oração sempre enviou missionários no Brasil todo e pelo mundo. Isso é motivador. Temos congresso em todos os continentes do mundo. Casa de Oração, Movimento dos Irmãos, tem congressos em todos os continentes. Cito aqui, Pan-África Bethel Conferential Mission, né, o PABCM, que o primeiro foi em 2004 na África, né, mais especificamente na África do Sul. O segundo no Zâmbia, em 2009. O terceiro no Quênia, em 2013. O quarto na Etiópia, foi ano passado, em 2017. A conferência foi realizada em Addis Abeba, na Etiópia, de 9 a 14 de outubro do ano passado. Então, o quarto congresso aí na África, no continente africano. Temos também a conferência na Ásia. A primeira foi em 2000 na Malásia. O segundo na Filipinas em 2004. O terceiro de novo na Malásia em 2009. E o quarto, Filipinas, 2013. E o quinto na Indonésia, há 2 anos atrás, foi em 2016. Então, um congresso na África, na Ásia. Temos o Congresso Internacional, IBMC, Congresso Internacional de todos os continentes. 4 em 4 anos acontece o Congresso de Casa de Oração. Há congressos em todos os continentes. Esse congresso, eles foram realizados, o internacional, o primeiro em 1993, em Singapura. O segundo na Itália, em 1996. O terceiro na Romênia, 2003. 2007 na Alemanha. Na França, em 2011. E o último, em 2015, em Roma. O último que nós tivemos. Então, um congresso internacional, todos os continentes. Congresso do Caribe, quer ir para o Mar do Caribe? Tem como ir no congresso de Casa de Oração no Caribe. Aproveitar lá o Mar do Caribe, né, e ir para a conferência. Temos em todos os continentes. Primeiro foi em São Cristóvão Neves, em 2014. A conferência de 2017, o ano passado, a segunda, né, foi realizada no dia 17 a 21 de julho do ano passado. Foi em Trinidade, sobre o tema Avançando Juntos, o Mar do Caribe. Quem pôde, né, quem está aposentado aí, graças a Deus, estou me aposentando, eu espero em Deus ter os recursos suficientes e o planejamento suficiente, estratégia para ir nesses congressos, pelo menos nos mais perto, no mais importante para a gente, como o Congresso dos Países de Língua Portuguesa, onde os países falam português. O primeiro foi em Portugal e Esmoriz, em 2008. O segundo foi aqui no Brasil, na Almeias, em 2012. O terceiro foi em Angola, 2016. Né? Foi lá em Angola, foi realizado de 23 a 27 de agosto de 2016, na igreja de Talatona, Luanda, em Angola. O tema foi Construindo Pontes e Alcançando Metas. Texto, Romanos 13, 11. O que você sabe aí? Né? Esse é o mais próximo da gente, que são o encontro dos países que falam língua portuguesa. Esse é o mais próximo dos congressos. O que você sabe dele? O que você sabe desse congresso? O que falaram lá nesse congresso? As diretrizes desse congresso. Construindo pontes,
A ponte chegou aí até em você? A ponte de Angola chegou aí em você? E alcançando metas. Quais são essas metas? Você sabe? O Brasil sabe dessas metas? Você foi lá no Congresso, não pude ir, não tinha recurso, não tinha tempo. Mas quem foi, passou para o seu estado? Quem foi, passou para a sua região sudeste, ou nordeste, ou norte, passou? Quem foi, divulgou no Brasil? Quem foi, passou isso? O que você sabe sobre isso? Esse é o mais próximo da gente. Levanta e anda. Precisamos levantar e andar. E aí o outro, né, o quarto congresso, vai ser em 2020, daqui a 2 anos. Você já pode começar a se planejar. Congresso dos países que falam língua portuguesa. O próximo é 2020, lá em São Tomé e Príncipe. Você sabia disso? Então divulga aí. Você esperar chegar em 2020 para ter slide, para poder colocar aqui em 2020, como é que eu vou me organizar, juntar dinheiro para ir em 2020? Eu tenho que começar a falar de agora. Quem está falando desse congresso? Quem está falando no seu estado sobre esse congresso? Quem está montando a caravana? Quem está organizando o carnê? Quem está fazendo alguma coisa para a gente ir lá? Como é que a gente vai em 2020 se a gente não começar a juntar dinheiro da agora? Se a gente não começar a ver? Se a gente não poder começar a ajudar um ou outro? Quem está falando desse congresso agora? 2020 eu sei que vai falar. 2020 eu sei que vai botar slide, vai botar prospecto em 2020. Mas quem vai ficar sabendo em 2020 vai conseguir ir logo em 2020? Só a elite? Só a nata? Quem está fazendo alguma coisa para que tenha um número expressivo de gente lá? Ninguém sabe, né? Quem está fazendo isso? Você sabe? Tem gente que vai dizer assim, não sei, não quero saber, e eu ainda tenho raiva de quem sabe. Agora, você quer saber? Quer que eu te fale o que as pessoas sabem? As pessoas sabem quem está falando de desvio doutrinário, as pessoas sabem quem está falando de lista das igrejas que não estão mais em comunhão, as pessoas sabem quem está falando mal um do outro. Agora, essas coisas aqui, quem que sabe? Quem está divulgando? Levanta e anda, meu irmão. Levanta e anda, meu irmão. Falar mal, falar dos outros é mole. Quero ver falar alguma coisa para ajudar, para fazer a coisa avançar. E eu já disse, eu não estou sentado aqui na cadeira, não. Eu sento aqui na cadeira, e tem um bom tempo que eu não tenho sentado aqui, para trazer a consciência dessas coisas, num nível de Brasil e de exterior, porque o Facebook, aí, a rede social me dá essa condição hoje, graças a Deus. Mas eu não fico sentado aqui, não. Eu estou rodando o Brasil na medida do possível. Eu tenho rodado o Brasil